Olá, pessoal, bem-vindos a essa palestra aqui, desse sábado online, né? A gente teve um probleminha lá com a SEDAI, então a gente está fazendo essa palestra online. Mas que bom, né? Que a gente pode ter a Cristina aqui, que a gente tem essa possibilidade de não ficar sem esse estudo de hoje. Um beijo para todos, muito bem-vindos. Babs, não, primeiro é a Babs. Babs, você pode fazer o preparo para a gente? Posso sim. Boa tarde, pessoal, novamente. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Quando mais te convences de que podes ser feliz, de que tens em si os atributos da paz, ação, resistência e amor, mais as facilidades chegam a ti. No entanto, se preferes viver em lamentações, na recusa à prática do bem ou no cultivo de vícios, ergue desnecessariamente barreiras a ti mesmo. Não adianta esperar que os resultados positivos e que a sua reforma íntima simplesmente caiam do céu. Se você quer conquistar os seus sonhos e ser feliz, e ser cada dia melhor, corra atrás disso, creia em você mesmo e haja. Essa mensagem é uma mensagem de Chico Xavier e me faz pensar muito numa questão que é bastante recorrente nas nossas conversas, que é como o pensamento ele afeta diretamente a nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Então, quando a gente coloca um pensamento positivo nas coisas, quando a gente realmente acredita que aquilo vai acontecer, e é lógico, a gente abre a oportunidade, a gente oportuniza que isso aconteça, o pensamento positivo, ele te encaminha para o êxito naquilo que você está, né, buscando. Da mesma forma, ao contrário, quando você tem um pensamento negativo, quando você não acredita em você, quando você não, quando você pensa demais em reclamações, em problemas, enfim, com certeza a gente está atraindo coisas, né, enfim, energias que não favorecem que as coisas que a gente faça levem ao êxito daquilo que a gente está pensando. Então, esse eu acho que é uma reflexão que a gente tem que ter todos os dias, porque é muito fácil a gente se pegar pensando negativamente ou reclamando. A gente vive num mundo que é muito complicado, né? As pessoas não se respeitam no dia a dia. Então, quando a gente tá sem prestar atenção nisso, né, com a atenção correta nisso, a gente se pega muitas vezes reclamando e muitas vezes colocando a nossa própria vibração para baixo. Então, acho que esse é o maior recado. E queria deixar agora o Marco para fazer a nossa prece inicial para a gente começar o trabalho de hoje. Beijo, pessoal. Beijo, Babs. Boa tarde aí para todo mundo também. Vou pedir para todo mundo entrar nessa ambiência, cada um nos seus lares, aqueles que estão assistindo também em outro momento. Pai de infinita bondade, espiritualidade de luz, que no dia de hoje estejamos sempre gratos pela oportunidade de debater, de compartilhar, de aprender, que saibamos entender as dificuldades que muitas vezes aparecem, como no dia de hoje, onde a gente está substituindo a palestra presencial pela palestra online, mas com certeza nada acontece por acaso, tudo é permitido por Deus, e com certeza hoje todos nós em nossos lares vamos sair daqui revigorados de amor, revigorados de energias de luz, que possamos ter a concentração, a atenção necessária para absorver tudo aquilo que for debatido, mas que principalmente possamos colocar em prática os aprendizados, colocar nas nossas ações, nos nossos comportamentos, em tudo aquilo que é colocado na nossa vida, que a gente use para o bem e para o melhor. Que possamos estar reunidos e que o trabalho seja feito com muito amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Cristina, agora é contigo. Muito obrigada. Então, agora vamos começar vencendo o nosso desafio do compartilhar a tela. A tela inteira. Vamos lá.
Ué, tinha que aparecer. Ah, não, eu não abri o coisa, abri. É a tela inteira mesmo, gente? É melhor a tela Pode inteira. ser. Mas você clica na tela inteira, depois clica vai aparecer um quadradinho, você clica nele embaixo. Tá. Vocês Tá estão indo, vendo? Sim, estamos sim. Sim. Tá, beleza. Agora, Agora eu vou ocultar isso aqui. E... Isso, coloca para compartilhar. Não, apresentar. perfeito, Cristina, tá ótimo. Perfeito. Perfeito. Tá uma maravilha. Tá ótimo. Já está uma master da tecnologia, agora sim. Nossa, gente, estou arrasando. Então, vamos hoje conversar sobre um assunto que norteia a minha vida, né? Quem participa das minhas redes sociais sabe que eu sou uma pessoa realmente muito, 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 muito entusiasta do amor. Falo dele com muita, muita, muita frequência. Pensei que fosse do café. Também, o café faz parte do amor da minha vida. Eu, por um momento, pensei assim, trocou o tópico, não é mais amor, é o café? Nada, que isso. É porque o amor, o café, na verdade, é uma das, assim, é um lado do amor que existe na minha vida, entendeu? Cris, só para te dizer que eu compartilho totalmente desse seu amor pelo café, viu? Ai, adoro os seus posts. Gente. Nossa, delícia. Então, o que acontece? O amor na minha vida, ele tem uma significação porque ele foi, durante muito tempo, o meu fundo do poço e, ao mesmo tempo, ele foi o meu resgate. Então, por isso que eu sou uma pessoa muito entusiasta do amor, porque no momento em que eu achei que eu tinha me perdido, esse amor me resgatou e me deu a condição de trabalhar e construir a pessoa que eu sou hoje. Né? Então, é por isso que eu gosto muito desse tema. Eu acho que é um tema inesgotável, não no sentido do sentimento em si, mas da transformação que o amor ele traz para a nossa vida. E o tema tratado no livro do Problema do Ser, do Destino e da Dor, é muito fantástico. Né? O Leon Denis ele traz para a gente o amor dentro das potencialidades da alma. E, na verdade, a gente vai ver que faz muito, muito sentido ser dessa forma. E a gente inicia falando, né, que quando a gente fala de Deus, quando a gente fala de amor, a gente fala de Deus. Né? E poderia ser vice-versa também, não mudaria o sentido. E aqui, Leon Denis ele já coloca para a gente o seguinte, né? Normalmente, a gente entende na Terra assim, o amor como um sentimento de um ser para outro ser. Né? Você sente por uma outra pessoa, você sente por um animal, você sente por uma coisa, você sente por uma planta. E, na verdade, o amor é muito mais do que isso. Né? Vai muito além do desejo de você se unir a alguém. E ele reveste formas infinitas, desde as mais vulgares às mais sublimes. E aí a gente tem, né, esse conceito de amor que a gente conhece, que é o amor materno, o conjugal, o amor de amigo, o amor fraterno, o amor da pátria, o amor da humanidade, o amor da raça. E dessa forma a gente entende que a gente fragmentou o amor. Porque, na verdade, a gente pegou essa grande gema que é o amor e a gente fatiou essa gema e transformou o amor como se ele fosse uma coisa diferente. Então, normalmente, quando a gente fala do amor materno ou do amor conjugal, a gente direciona isso de uma forma que todo mundo entende que você está falando de um companheiro, você está falando da mãe, em relação ao pai, o amor paterno, e dessa forma você vai dividindo, você vai fracionando o amor. Né? E isso tudo faz parte do amor divino, que penetra todos os seres e se difunde neles, fazendo desabrochar essas 1000 formas variadas, né, que são as 1000 florescências esplêndidas de amor.
Mas, na verdade, isso tudo vem de um lugar só. É como se a gente tivesse uma grande árvore, né? E dessa grande árvore saem vários troncos, e você tem muitas folhas, e você tem muitas flores e muitos frutos. Mas a raiz que alimenta tudo isso é uma só. Cada pedacinho dessa árvore tem uma função diferente, mas a essência é a mesma. Ela vem da mesma raiz, ela vem da mesma base. E o amor divino, ele penetra até nas profundezas do abismo da vida, ascendendo nos seres rudimentares pela afeição, né, ao seu parceiro e aos filhos, mesmo no meio de egoísmo feroz, mas age como se fosse uma aurora, né, e uma promessa de vida mais elevada. E aí, o que a gente entende? Que mesmo lá no início da civilização, e aí eu estou falando só da questão dos seres humanos, tá? Mas lá no início da civilização, quando as pessoas começaram a se unir realmente, a formar famílias, a criar vínculos, mesmo de forma rudimentar, o amor já estava ali. Já tinha aquela semente ali brotando. Né? E se a gente for um pouco mais longe, numa questão mais rudimentar ainda, quem tem animal em casa pode observar que entre os animais existe também uma manifestação de amor, existe uma manifestação de cuidado. Né? Eu tenho 3 cães aqui em casa, e 2 são oriundos de uma adoção conjunta. E nesses 2, principalmente, é muito fácil da gente observar o sentimento que existe ali. São cães, mas entre eles, independente do que existe na relação minha com eles como dona e eles como meus animais, entre eles existe, de fato, um sentimento de cuidado, um sentimento de carinho, de participar mais intimamente da vida um do outro, né? De uma forma que, como é que a gente explica isso? Está lá, tá, essa sementinha está ali dentro desse princípio inteligente, né, dessa alma canina, mas está ali presente, né? Veio junto no pacotinho deles. E aí a gente entende que Deus é amor desde sempre. Por que isso é importante? A gente tem, assim, a mania, né? O cristão, de uma forma geral, não todos, mas o cristão, de uma forma geral, ele tem um entendimento meio torpe com relação à questão do amor que vem de Deus. Por quê? A gente parece que só começa a entender que amor existe a partir do Novo Testamento, que é quando Jesus entra, né, na vida da civilização. E, na verdade, não é bem assim. Né? Eu trouxe uns itens, né, que fala do amor intratrinitário, que é o que vincula Pai, Filho e o Espírito, né? O amor providencial, que fala do governo de Deus, o amor salvador, que é a salvação, né, do Pai pelo meio do Filho, aplicado nos nossos corações, e o amor na eleição divina. Né, que aí você inclui a questão de Israel, e mais à frente também na declaração aos Efésios, em que há toda essa manifestação de amor. E por que isso é importante a gente entender? Porque a gente tem uma visão errada, uma visão equivocada, de que no Antigo Testamento o amor não existia. Quando, na verdade, né, se a gente pegar toda a Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a palavra amor aparece 308 vezes, sendo que ela aparece mais vezes no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Né? No Antigo Testamento, ela aparece 192 vezes, enquanto que no Novo Testamento aparece 116. E porque a gente pensa muito na questão, né, da punição, e a punição ela é muito mais severa, ela aparece com muito mais severidade no Novo Testamento em relação ao Antigo. Então, se a gente parar assim, para analisar de verdade, Jesus ele não veio mudar a lei, ele veio cumprir a lei. Então, se a gente tem amor desde o Antigo Testamento,
e Jesus veio dar cumprimento a essa lei, Jesus começa a trazer para a gente o sentido assim, olha, vocês passaram desapercebido por algumas coisas ali nas palavras que o meu pai deixou. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos aprender. Está na lei? Precisa dar cumprimento? Precisa, mas a gente não precisa ser severo para cumprir a lei. A gente pode tentar pelo meio mais salvador, que é o meio do amor. Então, aqui Leon Denis coloca para a gente que o amor é um princípio da vida universal, né? E que proporciona à alma, nas suas manifestações mais altas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em volta de si. É por ele que a alma se sente estreitamente ligada ao poder divino. E aí, por amor, Deus cria os seres para associá-los às suas alegrias e à sua obra. Só que aí a gente entra, todo mundo já viu, né, na rede social aquele postzinho do Deus me criando, né? Todo mundo já viu isso. Então, quando eu li isso aqui, eu já automaticamente eu trouxe o Deus me criando para mim, né? Fala assim, nossa, Deus me criando. Aí ele coloca isso, 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 e ele vai e derrama amor. Tudo que Deus coloca na nossa criação pertence ao nosso espírito, pertence à nossa alma, não pertence ao nosso corpo, né? Através do nosso raciocínio, né, corporal, através do nosso cérebro, a gente dá sentido às coisas que a gente vê experienciar aqui no planeta. Mas, em verdade, é o corpo que experiencia, é a alma que experiencia. O corpo é só um instrumento que essa alma precisa, que esse espírito precisa, para poder dar cumprimento à sua melhoria aqui no planeta. E aí ele vai e coloca que o amor ele é um sacrifício, né? Ou seja, ele é um ofício sagrado. E Deus derrama nele a vida para dar às almas. Então, se a gente lembrar lá, de um pouquinho daquilo que a gente conversou sobre o livre-arbítrio, a gente vai lembrar que eu coloquei assim, uma coisa para a gente, tipo assim, será que é livre-arbítrio mesmo? Que Deus permite que a gente faça algumas escolhas? Porque, em verdade, o que Deus pretende é que a gente seja bom. Por quê? Porque amor é bom. Amor é bom. Então, você se melhora através de uma coisa que já é boa. Você se alimenta daquilo que é bom e você começa a melhorar as suas questões de relação, as suas questões de você com você mesmo, né? Porque, afinal de contas, você vem para cá para se melhorar, né? É um exercício pessoal, é um exercício individual. Você compartilha com todas as pessoas, mas o exercício é seu. Se você não se exercitar, você não se melhora. Não importa quantas pessoas estejam ao seu redor. E, ao mesmo tempo em que ele dá para a gente o princípio vital, ou seja, aquilo que é necessário para que o espírito ele se manifeste, ele dá para a gente também esse amor. É exatamente o momento do Deus me criando, né? Então, Deus me criando, ó, a Cristina vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. Vai dar também, né? Vai dar para mim já as minhas provas, as questões que eu preciso modificar. O que eu preciso modificar? Eu preciso modificar muitas questões negativas do meu ego. E aí a gente elenca temperamento, né? Um monte de outras questões, o orgulho, o próprio egoísmo mesmo, né? A possessão, aquela coisa de você ser dono de tudo, você querer controlar tudo o tempo todo. Então, você tem as questões que você precisa resolver, né? E você tem todo o medicamento, você tem toda a ferramenta necessária para você usar para que essa correção aconteça. Então, quando a gente recebe essa efusão vital, esse princípio vital, recebe junto esse princípio afetivo. Então, lá no momento do Deus me criou, todo mundo recebeu o seu pacotinho de amor também. Todo mundo recebeu o seu pacotinho de sentimento. Aquilo que a gente precisa para poder, de fato, transformar todas as questões que a gente precisa transformar.
Afinal de contas, quando a gente reencarna e que a gente tem as nossas questões para resolver, não é através do amor que elas precisam ser resolvidas? Se você está reencarnando com uma pessoa que você teve um problema muito sério numa encarnação passada, que possa ter motivado traição, ter motivado morte, enfim, ódio, não é através do amor que você precisa resolver essa questão? Não é por isso que a gente pega essa fração de amor e coloca dentro da família? Essas pessoas que precisam se corrigir de uma forma mais estreita, de uma forma mais, né, mais unida. Então, a gente pega esse grupo que tem um problema de relacionamento, e a gente coloca o problema de relacionamento de uma forma assim generalizada. Tem um problema de relacionamento sério, a gente pega essas pessoas, coloca dentro de um núcleo, e aí bota essa pessoa para ser marido, para ser mulher, para ser filho, né? Para ser irmão, e assim vai. E aí a gente pega e faz bota esse quebra-cabeça ali. Pega essas pessoas, cria uma família aqui na Terra, e tudo que existe, não de errado, mas de inconsistente com a lei de amor, precisa ser resolvida com a lei de amor. E aí cada um recebe o seu pacotinho. Então, por conta disso, né, e aí a gente vai lembrar também da passagem que o Rodrigo colocou para a gente essa semana no Abrindo o Evangelho, que faz muita menção a isso que o Leon Denis coloca aqui. Porque a gente precisa disso, né, que está lá, esse pacotinho de amor, ele precisa abrir, essas sementes precisam eclodir, precisam germinar e expandir-se pela aprovação dos séculos. E o que veio para a gente essa semana? Essa semana coloca, assim, o espírito, né, o comunicante, que é o Samson, em 1863, ele traz assim: mas já ganhastes muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há 100 anos. Né? E a gente precisa de séculos e séculos e séculos para que a gente possa evoluir, para que a gente possa resolver essas questões que estão lá, penduradas no nosso espírito e que precisam ser lapidadas e transformadas, ressignificadas de outra maneira. Mas ele já disse para a gente em 1863, ou seja, há 159 anos, ele disse assim: mudastes tanto em proveito vosso, que aceitais voamente sobre a liberdade e a fraternidade, uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Então, hoje, né, se há 159 anos a gente tinha uma grande dificuldade de entender essa questão do amor, eu acredito, sinceramente, que hoje, 159 anos depois, a gente já está mais flexível, muito mais do que aquelas pessoas naquele momento que receberam essa mensagem. E isso ele também afirma para a gente na mesma mensagem quando diz: ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Olha que coisa sensacional. Então, o entendimento, né, que Leon Denis traz para a gente do amor, desse amor que Deus coloca dentro de cada alma, de cada centelha divina que ele disponibilizou para cada espírito que ele mandou aqui para o planeta, e ainda tem muitos na erraticidade, ele coloca todo esse princípio e traz para a gente isso, que quanto mais a gente passa, quanto mais o tempo passa, quanto mais a gente vai vivendo e experienciando coisas novas, mais a gente vai aprendendo sobre o amor, mais a gente vai entendendo a nossa capacidade de amar. Então, não é por pouco, né? Não é por menos que o amor ele está dentro da potencialidade da alma. Uma das coisas que a alma tem condição de fazer crescer e fazer multiplicar cada vez mais, e para o bem.
né? Porque tudo aquilo que ela precisa consertar e que não é positivo e que não é legal para ela também tem condição de potencializar. Mas ela vai chegar num momento em que ela não vai mais suportar, sabe? Porque todas essas coisas que são vícios da nossa alma, elas nos provocam uma dor muito grande. Então, vai chegar um ponto que a gente vai jogar a toalha e a gente vai se deixar vencer pelo amor. A gente vai entrar nesse caminho de amor. A gente pode não entender que o amor vem de Deus, mas a gente vai entender que o amor existe dentro da gente. E é através dele que a gente começa a alcançar as nossas curas. Porque se o ódio, se a irritação, se a traição são as ferramentas que abrem grandes feridas, o amor, com certeza, é a ferramenta que vem consertar. Então, por conta disso, a gente vai aprendendo cada vez mais. Cada vez que a gente dá uma topada e que a gente entende que não adianta a gente querer se punir ou punir o outro por conta disso, mas que a gente vai em busca de resolver isso pelo amor, mais fácil a gente entende que o amor ele é muito mais do que todos esses fractais que a gente traz para a nossa vida no dia a dia. E aí, com este sacrifício, ou seja, eu começo a entender que é pelo amor, de fato, que eu vou resolver as minhas questões. Não importa se eu tenho inimigos, não importa se eu tenho desafeto, não importa se eu estou disputando alguma coisa, não vai ser por nada diferente do amor que eu vou conseguir chegar a um equilíbrio nessas situações, né? Porque aí ele coloca, com este sacrifício, em vez de amesquinharem-se, mais se engrandecem, enobrecem e aproximam do foco supremo. Então, quanto mais a gente amar, quanto mais a gente entender que é o amor que modifica e transforma, mais próximo do foco supremo, ou seja, mais próximo do Criador a gente vai chegar. Mais próxima dessa energia absoluta que governa a cada um de nós e governa todo o nosso planeta e todo o nosso universo e os universos que a gente não conhece. Então, ele vai mais longe. Apelo do ser ao ser, ao amor provocará nas almas embrionárias os primeiros rebentos do altruísmo, da piedade e da bondade. É aquele momento lá do Deus me criando. Estou lá, princípio inteligente, vou lá e ele já colocou tudo, está lá no DNA da gente isso. Entreverá o ser humano nas primeiras felicidades, nas únicas sensações de ventura perfeita que lhe é dado gozar na terra, sensações mais fortes e suaves que todas as alegrias físicas e conhecidas das almas que sabem verdadeiramente amar. Assim, de grau em grau, sob a influência e irradiação do amor, a alma vai se desenvolver e vai se engrandecer. O que antes nela era paixão, desejo carnal, lentamente vai se depurando, vai se transformando num sentimento nobre e desinteressado. A afeição a um só converter-se-á na afeição de todos. A gente começa a olhar todo mundo, a gente começa a olhar todas as pessoas com amor. E não é aquele amor assim, olha, nossa, que pessoa bonita, fiquei afim dela. Não é isso. Ah, eu só gosto daquela pessoa porque aquela pessoa é legal para mim. Aquele que eu não gosto, aquele é meu inimigo, eu quero que ele se ferre. Não é isso. Mesmo as pessoas que a gente não gosta, a gente vai dar a elas o amor do ser pelo ser. A gente vai dar a elas o respeito. A gente vai dar a ela a possibilidade dela, de repente, rever algumas questões que entram em desacordo com esse equilíbrio divino. Porque a gente veio para cá para se melhorar, a gente veio para cá para buscar paz, a gente veio para cá para buscar o equilíbrio, para buscar felicidade. E tudo isso é um estado de consciência. Por mais que eu não goste da pessoa, eu não posso desrespeitá-la. Eu não posso ofendê-la. Por isso que a gente vive em sociedade.
para que as próprias leis de sociedade, a própria cultura que a gente adquire, a própria educação que a gente adquire, também funcione como um freio importante para que as nossas relações elas se pautem num amor que é igual a um respeito. Não é o amor do sentimento que você quer abraçar o tempo todo, mas é o amor que respeita o outro, porque o outro é uma outra pessoa, e nem por isso você, por mais que não goste dela, vai querer apertar o pescoço dela. E, com isso, a alma adquire a plenitude do seu desenvolvimento. Quando ela for capaz de compreender a vida celeste, que é todo amor, e vai participar dela. Porque, afinal de contas, qual é o nosso caminho? O nosso caminho é estarmos um tempo encarnados, estarmos um tempo desencarnados. E conforme a gente vai se melhorando, e vai se depurando, e vai ficando cada vez melhor como espírito, quando a nossa moral e a nossa inteligência caminham juntas, a gente vai alcançar aquele momento em que a gente vai pular essa etapa. A gente vai sair da condição de um espírito mais endurecido para um espírito mais elevado, e com isso a gente também tem a possibilidade de alcançar outros voos em mundos mais elevados. E a gente pode alcançar esse voo aqui na Terra mesmo. Nada nos impede de nos melhorarmos a partir de agora. O convite já está feito há muito tempo. Então, a gente pode se aproveitar disso e começar, né? Já que a gente já tem essa compreensão da vida celeste, mesmo que seja ainda pelo ponto de vista e pelo entendimento que a gente tem como encarnado hoje, a gente já tem a possibilidade, através de todas as literaturas que a gente tem acesso, e isso é um benefício, sabe, sem igual que a doutrina espírita nos traz, isso faz com que a gente, de fato, consiga ver, experienciar, de uma certa forma, tudo que existe, de fato, na vida celeste, que traz para a gente essa sensação de que não acaba aqui, que a gente está melhorando um pouco mais a cada dia. E aí eu trouxe essa frase, que também fomos premiados, né, pela nossa casa maravilhosa, com esse pensamento, que, ao contrário do que estava lá, não é do Kardec, é de uma pensadora chamada Natália Wig, ou Wig, não sei como se pronuncia, né, que é a maior mediunidade que o homem pode desenvolver é a capacidade de amar. E eu posso garantir a vocês que isso é muito verdade. Eu sou médium ostensiva do amor, sabe? Eu volto a dizer, o amor, ele me tirou do poço e me trouxe para uma outra realidade, onde, apesar de todas as minhas dores, apesar de todos os nãos que eu levei, né, porque eu posso relacionar essa questão de sentimento em relação à família, em relação a relacionamentos afetivos, a casamento, a filho, a tudo, né? Você sempre tem alguns nãos que a vida te proporciona nessas relações interpessoais que podem levar você para o fundo do poço quando você não entende que não depende do outro isso depende de você. E a mediunidade, ela é nossa, não é verdade? É um dom que cada um de nós temos, ou mais ostensivo ou menos ostensivo, mas aquilo que alcança a ostensividade, a gente bota para trabalhar. E eu botei o amor para trabalhar na minha vida, e foi a partir daí que eu consegui modificar muitas coisas das minhas experiências. Como a Bela gosta muito, eu consegui ressignificar certas coisas. E aí a gente agora vai falar de Jesus e o amor. E o Leon Denis, ele traz para a gente assim, uma visão de Jesus que eu realmente ainda não tinha raciocinado sobre isso dessa forma. Eu já tinha lido esse livro há muito tempo atrás, e ele estava assim, tipo, encostado na minha biblioteca. E ele traz para a gente o seguinte, que se Jesus foi o maior dos missionários e dos profetas,
E se tanto império teve sobre os homens, foi porque ele trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. E aí a gente entende que isso tem muito fundamento com tudo aquilo que a gente conhece sobre Jesus, né? Que Jesus era filho de Deus e que ele veio realmente para transformar toda a sociedade, toda a população, através do amor mesmo. Então, ele chegou e, quando ele começou a sua pregação, ele trouxe para a gente exatamente todo o sentido de amor. Olha, vocês precisam amar, né? O que está lá na lei? Ama teu próximo como a ti mesmo. E aí ele completa, e a Deus sobre todas as coisas. Mas, fundamentalmente, Jesus, ele se transformou, ele até hoje, né, é muito vivo em cada um de nós, e os seus ensinamentos que nos foram trazidos pelos evangelistas está sempre muito próximo da gente. Por quê? Porque ele seduziu e cativou as multidões através do amor. Isso é que era importante. Gente, desculpa, se eu fechar a porta, fica mais complicada ainda a questão dos cachorros. Então, não foi pela ciência, né? Até porque a ciência, naquela época, era próximo do zero, né? E nem pela oratória. Ele cativou as multidões pelo amor. E se nós pensarmos ainda hoje, através, né, não foi Jesus que escreveu o Evangelho, mas através de tudo aquilo que nós temos, especialmente no Sermão da Montanha, que é o que eu amo de coração mesmo no Novo Testamento, é o Sermão da Montanha, né? E em Mateus ele está muito completo, muito maravilhoso. Então, além de tudo aquilo que tem, sabe, do início, de quando ele começa a subir ao monte, que ele traz as bem-aventuranças e que ele fala sabe, do cuidado de Deus conosco, para que a gente não se preocupe, porque ele sempre proverá. Não foi amor que ele botou ali o tempo inteiro. E o Sermão da Montanha é, até hoje, uma das passagens evangélicas mais lindas do mundo. Então, né, sendo admirado por religiosos de outras religiões. Então, é muito amor que tem envolvido nisso tudo, né? E desde a morte de Jesus, o amor ele ficou no mundo e permanece. Tanto que, até hoje, a gente fala sobre Jesus como se ele tivesse aparecido ontem, né? E, na verdade, Jesus ele é próximo, Jesus é vivo. E isso é tão vivo, isso é tão real, que mesmo depois da sua morte, né, mesmo os seus seguidores tendo cometido tantas atrocidades em seu nome e em nome de Deus, o cristianismo ele permanece e ele sobrevive. Então, quem consegue captar, de fato, todo esse amor que Jesus nos trouxe, através dos seus ensinamentos, através do seu comportamento, através de tudo aquilo que os seus evangelistas nos deixaram escritos nos seus livros, no Novo Testamento, a gente consegue entender que, de fato, né, Jesus é a personificação do amor no mundo, até hoje. E ainda por um bom tempo continuará sendo. E quanto tempo mais? Eu acredito que Jesus continuará sendo essa personificação de amor, enquanto nós ainda não exercermos essa verdade celeste dentro de nós. Quando nós passarmos a ser, cada um de nós, um pouco crístico dentro da nossa realidade, dentro do nosso nível de evolução moral, espiritual e intelectual, Jesus continuará sendo o rei absoluto do amor na nossa vida. E aí a gente vai falar de família espiritual. Então, cada alma é um sistema de força e um gerador de amor, cujo poder de ação aumenta com a elevação. Falamos disso ainda há pouco. Desta forma, se explicam e se afirmam a solidariedade e a fraternidade universais. Isso é muito importante, né? E como é que a gente vê que isso acontece? Bom,
Na primeira tragédia que acontece, que não necessariamente seja uma tragédia mundial, como foi a pandemia, né? Mas que seja algo que aconteça e que todas as pessoas do mundo se mobilizam de alguma forma para enviar ajuda àquela população, àquela cidade, àquele país que sofre esse problema. Então, se é uma guerra, por exemplo, você não tem como estar enviando comida ou roupa, mas você envia prece. Você envia um pensamento positivo para que aquilo acabe. Então, de uma certa forma, você está agindo também, né? Todo mundo, né, quando vê uma situação assim de maior tensão, se reúne, faz um grupo de prece e dedica aquela prece em intenção àquela situação em si. E a gente, apesar dos pesares, consegue ver que as coisas vão caminhando. Não podia ser pior se a gente não se unisse em prece, em benefício de uma guerra que acontece longe da gente, ou de uma situação política e social mais temerária. Se a gente não se reunisse, né, e captasse recurso material ou financeiro para ajudar uma cidade ou um país cuja uma tragédia natural aconteceu. Então, essa solidariedade, essa fraternidade, ela está dentro da nossa alma. Por quê? Porque lá naquele nosso momento, Deus me criando, está lá o nosso pacotinho de amor. E solidariedade, fraternidade, é uma manifestação de amor. E dessa maneira, né, quando a verdadeira noção, né, do ser, ao se desembaraçar das dúvidas e das incertezas que rondam a atividade humana, a gente compreende que a verdadeira fraternidade é o que liga as almas. E é assim que a gente consegue se ajudar. É assim que a gente consegue transformar, às vezes, a vida de uma pessoa que perde tudo numa enchente, que perde tudo por conta de um furacão, que perde tudo por conta de um terremoto. Né? Um terremoto causador de uma desgraça dessa natureza a gente ainda não teve aqui no Brasil, mas a gente vê aí ao longo do mundo acontecendo. Mas a gente já teve, né? Aqui na nossa cidade, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe quantas tragédias aconteceram, algumas naturais, outras não, outras por força do erro humano mesmo, que as pessoas perdem tudo e um grupo se solidariza, a primeira providência é conseguir um lugar para aquelas pessoas ficarem, aí vai todo mundo se cotizando e manda roupa, e manda mantimento, e manda item de higiene, e a gente vai lá fazendo o que pode, porque nem sempre a fraternidade é só uma prece. Às vezes, as pessoas precisam mais do que a prece para que essa fraternidade se manifeste, para que essa solidariedade se manifeste. Então, às vezes, sim, é necessário você contribuir financeiramente, é necessário você doar uma roupa, é necessário você doar uma comida, é necessário você doar água, item de higiene, porque isso também faz parte. Faz parte daquele momento de você pensar, e se fosse comigo? Será que eu também não gostaria de receber essa doação? Será que eu também não gostaria de ter essa atenção, de alguém poder me fornecer um cobertor, um travesseiro, um colchão, para eu poder acomodar um filho, para eu acomodar um idoso? Então, essa fraternidade, essa sensação, ela liga todas nós. Mesmo que você não conheça ninguém naquele país ou naquela cidade, ou naquele bairro, aconteceu, você se cotiza, você se mobiliza e você ajuda. E aí, nesse sentido, nós sentimos que todos somos envolvidos pelo magnetismo divino. É nesse momento que a gente se dá conta, olha, a gente é irmão, tá? A gente é irmão. E se a gente é irmão, a gente vai segurar na mão um do outro, ninguém solta. Se ninguém solta, ninguém cai. E aquele que cair, a gente vai levantar, a gente vai dar um jeito. Mas a gente vai te segurar. E aos poucos a vida vai tomando novos rumos, né?
Mas por que isso acontece? Que é o grande sopro de amor que enche os espaços. Gente, eu achei isso muito fantástico. É naquele momento assim que, olha, tem um espaço aqui que está, sabe, está machucado, está ferido, então vamos soprar amor ali, porque, olha, vai abraçar aquilo dali, sabe? Vai ser remédio, vai curar, vai aquecer se tiver frio. Então, isso é muito importante. E a parte deste poderoso laço, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias que se foram pouco a pouco formando através dos séculos pela comunidade das alegrias e das dores. Como é que isso acontece? Né? Eu tive lá o meu problema com um amigo, e ele deixou de ser meu amigo e passou a ser meu inimigo. Não havia aquela coisa, aquele laço, né? Aquele sentimento forte que nos unia. Hoje somos antagônicos e precisamos resolver isso através do amor. Então, a gente vai e começa a se unir. E aí a gente forma novas famílias, né? Há também alguns casos em que o espírito precisa reencarnar e é solicitada uma ajuda da espiritualidade para que um grupo aceite aquele espírito dentro daquela família, mesmo que não haja entre eles nenhum vínculo emocional. Mas aquela alma precisa reencarnar, aquele espírito precisa reencarnar, então entra dentro de um eixo de uma família. Mas nós todos não somos irmãos? Nós todos não estamos aqui para nos ajudarmos? Então, isso funciona mais ou menos assim. A verdadeira família é a do espaço. Compõe-se de espíritos que subiram juntos as ásperas sendas do destino e são feitas para se compreenderem e se amarem. Um exemplo, assim, basiquinho para a gente poder enxergar. A família do Lísias, no nosso lar. Você vê que aquele grupo familiar é um grupo que está muito coeso, que está ali, eles estão muito juntinhos. Então, Ricardo, né, desencarnou primeiro, trabalhou, conseguiu a casa com seus bônus horas, depois a Laura, que eu sempre chamo de Isabel, eu já ia chamar ela de Isabel de novo. A Laura, ela também desencarna e os filhos vão desencarnando e vai todo mundo para aquele eixo lá. Depois a neta que fica doente, para que ela não fique sozinha, com o bônus hora que a Laura tinha, levou a neta para se cuidar lá. Então, é uma família que está unida, e que, de uma certa forma, as suas reencarnações, os seus compromissos, os seus contratos espirituais estão interligados. Então, elas estão lá se compreendendo, se amando. Aí, o que reencarna conta com o auxílio dessa família que está lá, no nosso caso, né, no nosso exemplo, lá no nosso lar. Essas pessoas estão lá, estão vibrando, estão ajudando. Né? Durante o sono, aquele espírito que reencarnou, se tiver condição, vai se reencontrar com essas pessoas de alguma forma pelo sonho, vai lembrar ou não, mas elas vão estar ali juntas. E aí a gente vai entrar num assunto. Não, ainda não é aqui, é outro. Eu achei que já fosse aqui. Já ia eu me antecipar, olha só. Vamos lá. Quem pode descrever os sentimentos ternos íntimos que unem esses seres? As alegrias inefáveis nascidas da fusão das inteligências e das consciências, a união das almas sob o sorriso de Deus. Olha que coisa bonita. Gente, isso é muito bonito, né? Vamos pensar quantas reencarnações, quantos séculos foram necessários para que essas almas chegassem nessa condição de poder formar, de fato, uma família espiritual. É muito tempo para isso acontecer. Estes agrupamentos espirituais são os centros abençoados, onde todas
as paixões terrestres se apaziguam, onde os egoísmos se desvanecem, onde os corações se dilatam, e onde vêm retemperar-se e consolar-se todos aqueles que têm sofrido, quando livres pela morte, tornam a juntar-se com os bens amados, reunidos para festejarem o seu regresso. Porque, às vezes, pode acontecer, né? Veio o Ricardo, veio a Laura, mas o Lísias, ele tinha ficado noivo lá em Nosso Lar, ele ia constituir um novo núcleo ali, ligado a essa família, mas ele ia ter lá o cantinho dele com a noiva dele. Se não me engano, o nome dela era Elisa. Entendeu? Mas o que acontece com isso? Esse pai, essa mãe veio, mas não necessariamente todos aqueles filhos viriam, todos aqueles netos viriam. Não seria, de repente, eles que receberiam aquele núcleo ali, mas aquela família que está lá em cima, vibrando para que eles tenham sucesso aqui. Tanto é assim que no próprio capítulo que trata da reencarnação da Laura, tem esse comunicado, tem esse diálogo, que todos ali continuariam vibrando para que eles tivessem sucesso, para que tudo desse certo nessa tentativa, nessa reencarnação que tinha sido planejada, para a qual ela já estava se preparando para voltar. Então, isso é muito bacana. Eu consegui, eu tenho sucesso, nossa, eu vim para cá, fiz o meu plano reencarnatório, chegou meu momento de voltar. Passado, se eu precisar passar um tempo no umbral, se eu precisar ir para um hospital, qualquer coisa que o valha, depois eu vou, se eu fiz tudo direitinho, ou pelo menos, né, uma porcentagem muito forte, eu consegui cumprir com o meu planejado, com o meu planejamento, eu posso voltar lá para a minha casinha de novo e abraçar os meus amados. Aí eu vou voltar para a minha experiência no mundo espiritual e certamente aquelas outras almas vão, aqueles outros espíritos, né, porque naquele momento estão desencarnados, quando já vão começar a preparar o seu planejamento para reencarnar e ficar aqui passando uma temporada de aprendizado também. Ah, chegou. Não está muito, 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 muito visível, não. Mas isso aqui é um coração. Na verdade, o coração do jeito que a gente desenha, né? Que aí faz o símbolo do coração assim e assim. E aqui, esse símbolo do coração que a gente usa, ele vem da ideia de dois corações humanos unidos como um, formando esse símbolo icônico do amor, que é como a gente conhece. E o tema que é uma questão assim bem polêmica dentro da doutrina espírita, que Leon Denis chama de almas irmãs e alguns chamam de almas gêmeas, ele trata da seguinte forma. Quem pode descrever os êxtases que proporciona às almas purificadas, que chegaram às cumeadas luminosas, a efusão nelas do amor divino e os noivados celestes pelos quais dois espíritos se ligam para sempre no seio das famílias do espaço, reunidas para consagrarem com um rito solene essa união simbólica e indestrutível. Por que essa questão ela é tão polêmica? No Livro dos Espíritos, e essa é uma outra vantagem da gente fazer online, né? Fica mais fácil da gente pegar os livros. No Livro dos Espíritos, na questão... E agora que eu perdi a questão? Só um minuto, gente. Já vou achar. Eu deixei aberto, mas não marquei a questão. Ah, está aqui. Na questão 299, tá? Essa questão está na parte 2ª, no capítulo 6, que trata da vida espírita. Então, Allan Kardec pergunta assim, em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Então, o espírito comunicante responde que a expressão é inexata. Se um espírito fosse a metade de outro, separados os dois, estariam ambos incompletos.
E aí ele coloca, né, que dentro desse princípio não existe a metade da minha alma, e não existe mesmo, né? Cada alma, cada espírito é um espírito. Mas existe a possibilidade de haver um contrato, de haver um noivado celeste. E a gente tem exemplo disso no nosso lar, a gente tem exemplo disso com o próprio Emmanuel. Eu acredito que, pelo menos, a maioria de vocês conhece, né, esse poema lindíssimo que se chama Alma Gêmea, que é o poema que Públio Lentulus faz para Lívia. E Lívia, vocês sabem, é o grande amor de Emmanuel. Só que Lívia já alcançou um patamar mais elevado e eles estavam separados exatamente por conta disso. Então, é possível? No livro do Consolador, Emmanuel também responde a essa questão e fala sobre essa questão da alma gêmea, né? E ele coloca que, sim, existe essa possibilidade, e que em momento nenhum, se a gente analisar, ele não está dizendo que a alma gêmea é a metade de ninguém. Ele está dizendo ali que, sim, existe a possibilidade desses espíritos serem mais ligados, serem mais afinizados, e, independente deles estarem juntos ou não na mesma reencarnação, eles têm um amor muito mais sublime um pelo outro. Agora, nada impede que a gente, né, separados dessas almas, a gente constitua famílias lindas, belas e amorosas dentro da nossa programação, dentro daquilo que a gente precisa resolver. Eu acredito, sinceramente, né, que hoje muitos reencontros têm acontecido. E aí, o que ele coloca? Né? Tal é o himeneu verdadeiro, né? Tal compromisso verdadeiro, que é o das almas irmãs, que Deus reúne eternamente com um fio de ouro. Isso aqui tudo é palavra do Leon Denis, tá, gente? Não foi nada eu que coloquei, não, tá? Tá tudo lá, no livrinho dele. E essa questão do fio de ouro também é engraçado, porque existe uma lenda japonesa que foi... Né, que teve mais proporção na China, que é a lenda do fio vermelho, né? Que a lenda do fio vermelho, ela diz que as almas que estão destinadas a se encontrar, elas têm um fio vermelho preso no seu dedo mindinho. E está aqui no meu fio está amarrado aqui, e o fio da minha alma está amarrado no dedinho dela. E o dia que for permitido que a gente se reencontre, né, por mais que esse fio esteja embolado, né, por mais que ele esteja emaranhado, o dia que for permitido que esse encontro aconteça, nada nem ninguém vai contra isso. E aí a gente lembra também, né, de uma outra frase também icônica, né, do Emmanuel, passada pelo Chico, que diz que tudo que é seu dará um jeito de encontrar você. E é bem isso mesmo, né? Quando a gente trata dessa questão de amor, da mesma forma, né, que quando você não sente um sentimento evoluído, um sentimento sublime por uma pessoa, esse sentimento ruim também dá um jeito de fazer você se encontrar, não dá? Não é assim que acontecem os processos obsessivos? Né? Aquela pessoa, aquele espírito que estava imbuído de um grande desejo de vingança, ele não encontra aquele que deu causa à sua dor e perturba de todas as formas. Não que ele perturbe porque ele é mau, ele perturba porque ele se sente injustiçado. Ele é o que mais necessita do auxílio e do cuidado, né, nas reuniões de desobsessão. Não é simplesmente a gente pedir para esse espírito, olha, esquece o que você sofreu. É a gente trabalhar amor nesse espírito, para que ele comece a sentir amor por ele mesmo, para que ele, através do amor,
ele possa começar a se salvar. E aí, a partir daí, vem perdão, a partir daí vem a condição de se resgatar, as questões que ficaram pendentes, o que deu causa nisso, para ser acertado nos processos reencarnatórios seguintes. Então, essa é a questão. Do mesmo jeito que o fio de ouro reúne as pessoas que se amam, o sentimento inferior também faz com que esses desafetos se encontrem. Então, mas como é que a gente trata isso? É com amor que a gente conserta. E aí, com essas festas do amor, os espíritos que aprenderam a tornar-se livres e a usar da sua liberdade, fundem-se num mesmo fluido, à vista comovida de seus irmãos. Nós já vimos essa cena acontecer na novela A Viagem. No último capítulo, quando Diná e Otávio, eles se reúnem, se transformam num único fluido e alcançam, né, migram para um mundo superior. Lindíssima cena, eu revi no YouTube, quando eu estava preparando o material, é maravilhoso. Inclusive, eles estão envoltos numa luz violeta linda, é maravilhoso. Eu não me lembrava disso, mas aí eu fui procurar e estava lá. Então, é um exemplo, né? Otávio e Diná resolveram várias questões que eles precisavam resolver em relação à última reencarnação, com os espíritos afetos e desafetos deles. Quando eles conseguiram resolver essas questões, eles se uniram, se transformaram num único fluido e seguiram para um mundo superior. Então, essa é a condição da alma gêmea, da alma irmã. Não existe metade de nada. Mas existe essa possibilidade desse compromisso, esse laço divino e indissolúvel que une todas as almas, para que elas, depois que elas consigam alcançar essa aventura, todas vão se reunir no mesmo lugar. Todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. O querer faz convergir toda atividade, toda energia para o alvo que se tende a atingir, e desenvolve a vontade e aprender a dirigi-la. O saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. E amar. Acima de tudo é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. E aqui a gente não trata do amor que contempla sem agir, mais do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. A vida terrestre é um conflito entre as forças do bem e do mal. O dever de toda alma viril é tomar parte no combate, é trabalhar para engrandecer, desenvolver o sentido do belo e do bem, a sociedade humana, que tem as suas chagas e fealdades, mas sem dúvida que também é rica de esperanças e magníficas promessas. Essas promessas se transformarão em realidades no dia em que a humanidade tiver aprendido a comungar, pelo pensamento e pelo coração, com o foco de amor que é o esplendor de Deus. Amemos com todo o foco do nosso coração. Amemos até o sacrifício, e todos aqueles que nos rodeiam receberão a nossa influência e nascerão para a nova vida. Esse é um processo de formiguinha, cada um fazendo a sua parte. Eu tenho todo o meu potencial de amor e eu coloco amor em tudo que eu faço. Eu coloco amor em tudo que eu penso. Eu coloco amor em todas as minhas reflexões. Quando algo toca a minha ferida, eu vou lá e repenso e reflito e eu tento colocar amor naquela situação. É fácil sempre? É claro que não é fácil sempre.
Porque, às vezes, você está imbuído de um sentimento inferior muito potencializado. Mas se eu me firmar naquele pensamento inferior, se eu ficar focada naquilo que me faz mal, eu vou trazer mais males para a minha vida. Então, eu paro, respiro. É literalmente isso que eu faço, de verdade. Eu respiro, eu deixo aquela ideia de lado e depois eu sento e vou trabalhar todas aquelas questões e eu trabalho da melhor forma possível. E a gente vai ao limite, então a gente vai ao sacrifício mesmo. Né? Do mesmo jeito que Joana d'Arc se sacrificou, do mesmo jeito que Jesus se sacrificou, e quantos outros espíritos que a gente conhece dentro dos seus próprios universos, sabe? Dentro das suas realidades, anonimamente, eles também combateram e foram ao sacrifício e conseguiram modificar algumas coisas. E é assim que a gente vai ressignificando as coisas ruins, as relações ruins que a gente tem com algumas pessoas, que a gente tem dentro da nossa família, que a gente tem dentro do nosso trabalho, dos ambientes que a gente frequenta. Porque, infelizmente, ainda, nós não conseguimos amar a todos indefinidamente. Mas tem uma proposta lá no nosso Evangelho, né, para que a gente ame os nossos inimigos. Essa proposta está lá. Então, quando ele coloca lá, olha, ama o teu inimigo, você está indo levar a sua oferenda, mas você lembrou que você tem um inimigo, volta e te reconcilia com ele. Isso é fácil fazer? Isso não é fácil. Eu vou ficar devendo ainda algumas coisas, né? Algumas questões eu ainda não consegui resolver. Pelo menos não até o momento. Vai que daqui mais algum tempo eu consiga resolver. Eu tenho o firme propósito de não sair daqui com nenhum inimigo no meu coração. Então, isso eu já consegui. Agora, eu tenho uma relação de não gosto. Eu ainda tenho uma relação de não gosto. É uma relação grande? Graças a Deus, não. É uma relação pequena, mas é uma relação que existe. E como é que você faz para lidar com essas coisas, Cristina? Com essas pessoas, com esses sentimentos? Eu coloco amor nisso daí. Eu sempre penso, eu sempre procuro pensar o que essa pessoa está sentindo, o que essa pessoa está vivendo. Sabe, se fosse eu no lugar dela, como é que eu ia conseguir lidar com as coisas? Eu não consigo carregar a cruz de ninguém. Eu não consigo pensar o que a pessoa pensa. Eu não consigo sentir o que a pessoa sente. Mas eu procuro pensar, se fosse eu, como eu me sentiria. Então, esse é o nível de sacrifício que eu consigo fazer. Isso, nesse momento, é onde eu consigo chegar, mas é verdadeiro. E eu acho que isso é importante, porque quando a gente começa a ter atitudes que são verdadeiras, quando a gente consegue, sabe, de uma forma sincera, na nossa prece, fala assim, olha, eu só consigo vir até aqui, eu não consigo ir mais longe. Sabe, se eu te decepcionei, sinto muito, eu posso até tentar outra vez, mas não agora. Agora eu não posso. Agora eu não consigo. Agora não dá. Porque eu preciso ser verdadeira comigo, porque todas as minhas testemunhas que eu não enxergo, elas conseguem enxergar o que está dentro do meu coração. Então, elas conseguem enxergar a minha verdade de uma forma que vocês não conseguem. Por quê? Porque a barreira que existe entre mim e vocês não existe entre mim e a espiritualidade que me cerca. Então, eu procuro ser verdadeira nessas questões. Se eu só conseguir até a página 2, eu só vou até a página 2. Quando eu conseguir até a página 5, eu vou. Mas a gente precisa fazer isso porque o nosso sacrifício, o nosso nível de sacrifício, ele vai variar em função de cada um de nós.
Onde é que a gente está nesse caminho? Nesse caminho, eu estou no lugar, estou em 10º lugar, eu estou em 20º lugar, eu estou em 30º lugar, eu posso alcançar até aqui, neste momento. Quando eu conseguir desenvolver mais potencialidades, quando eu me fortalecer mais em algumas questões, quando as minhas reflexões abrirem alguns aspectos que ainda estão escondidos dentro de mim, eu posso alcançar um pouco mais. O que eu não posso é mentir para essas pessoas. O que eu não consigo fazer é estar fazendo de conta que eu tenho um potencial de sentimento que não acontece ali. Então, ou eu estou fazendo o que é verdadeiro, ou eu prefiro não fazer nada. Então, quando a gente começa a ver que isso é verdade, né? Quando o nosso sacrifício, quando o nosso sentir é verdadeiro, a gente contagia o outro. E, de uma certa forma, a gente força o outro a entender que ele precisa também fazer as suas próprias reflexões e ir em busca das suas próprias verdades. Vou correr aqui. O convite é procurar em volta de nós as chagas a pensar, os males a curar e as aflições a consolar. Alargar as inteligências, guiar os corações transviados, associar as forças e as almas. Trabalhar para ser edificada a alta cidade da paz e do amor, que é a cidade de Deus. E aí ele traz para a gente isso, né? Ilumina, levanta e purifica. Que importa que se riam de ti? Que importa que a ingratidão e a maldade se levantem na tua frente? Aquele que ama não recua por tão pouca coisa. Para aquele que sabe amar, as coisas mais vulgares são de interesse. Ou seja, o menor detalhe, o pequenininho, também interessa. O amor depura a inteligência, põe a largo o coração, e é pela soma de amor acumulado em nós que podemos avaliar o caminho que temos andado para Deus. Gente, isso é muito importante. Sabe? O quanto eu estou chegando mais próximo de Deus. O quanto eu estou sendo Deus nas minhas atitudes. Será que eu estou olhando para o outro com os mesmos olhos que Jesus me olharia? A todas as interrogações do homem, as suas hesitações, os seus temores, suas blasfêmias, uma voz grande, poderosa e misteriosa responde: aprende a amar. O amor é o resumo de tudo, é o fim de tudo. O amor é o segredo da felicidade, e felicidade é estado de consciência. Então, se o teu estado de consciência é amor, você tem condição de ser feliz. É simples assim. A gente é que complica. É propriedade da beleza provocar o amor. Então, quem, pois, num dia de verão, quando o sol irradia, quando a imensa cúpula azulada se desenrola sobre as nossas cabeças e dos prados e bosques, dos montes e do mar sobem a adoração, a prece muda dos seres e das coisas. Quem, pois, deixará de sentir as radiações de amor que enchem o infinito? É preciso nunca ter aberto a alma a estas influências sutis para ignorá-las ou negá-las. E aqui a gente não está falando de Deus, a gente está falando de natureza. Então, é uma sensação, é uma potencialidade que vai estar inerente até no ateu, desde que o ateu acredite no amor. Muitas almas terrestres ficam, é verdade, hermeticamente fechadas para as coisas divinas. Ou então se sentem, suas harmonias e belezas escondem cuidadosamente o segredo de si mesmas. Parecem ter vergonha de confessar o que conhecem ou o que de maior e melhor experimentam. E aí ele convida, tenta a experiência. Você está fechado, você não acredita em todo o bem que a natureza pode trazer para você? Você não consegue visualizar nem vislumbrar a beleza de um céu, a beleza de uma floresta? Então tenta.
Abre o vosso ser interno, abre as janelas da prisão da alma e aos eflúvios da vida universal, e de súbito um mundo todo de luz penetrará em vós. E aí ele coloca a vossa alma arrebatada, conhecerá êxtases, felicidades que não se podem descrever. Compreenderá que em seu derredor há um oceano de amor, de força e de vida divina, no qual ela está imersa e que lhe basta querer para ser banhada por suas águas regeneradoras. E sentirá no universo um poder soberano e maravilhoso, que nos ama, nos envolve, nos sustenta, que vela sobre nós como um avarento sobre a joia preciosa, e invocando e dirigindo-lhe um apelo ardente, será logo penetrada de sua presença e de seu amor. Estas coisas se sentem e exprimem dificilmente. Só as podem compreender aqueles que a saborearam. Então você se abre e percebe. Mas todos podem chegar a conhecê-las, despertando o que há em si de divino. Lembra do pacotinho? Pacotinho de amor? É naquele momento que a semente eclode e começa a germinar. Não há homem, por mais perverso, por pior que seja, que numa hora de abandono e sofrimento não veja abrir-se uma fresta por onde um pouco de claridade das coisas superiores e um pouco de amor se filtrem até ele. Isso está lá no Evangelho, né? Basta ter experimentado uma vez estas impressões para não as esquecer mais. Não tem como esquecer. O amor é mais forte que o ódio e mais poderoso que a morte. Esse vídeo, ele circulou recentemente na rede. É rapidinho, tá? A gente acabou de sair daqui, dos Correios, né? Na agência dos Correios, normal, em Nova York. A gente foi atendido por um anjo, uma senhora. Nova York geralmente é conhecida pelas pessoas serem namoradas, né? Todo mundo na Coreia. Ela olhou para a gente assim, né? Ela já estava atendendo duas meninas antes, falando de amor, falando para abençoar a viagem dela. Quando a gente chegou, ela fez uma vez, eu chamei você, eu falei que o dia seja dela, ela fez uma das coisas mais maravilhosas de falar de spread the love. Espalhe o amor de Deus. Mas era de um nível de presença, assim, uma mulher trabalhando com ele. Eu virei para ela e falei assim, olha, você realmente fez a diferença no nosso dia. Eu fiz a diferença no dia de vocês? Peraí, então eu vou fazer um pouquinho mais. Aí ela foi lá e pegou 2 águas. Tem que andar benzida, porque é um nível de amor, de Deus. Aí, no fim ali do processo, né, que a gente veio fazer um negócio aqui rápido, ela pegou e falou assim, olha, espalhem o amor, não deixe parar em vocês, espalhem o amor. Nossa, e ela parecia minha avó, a mãe do meu pai. Assim, tipo, né, mesma onda da minha avózinha, que Deus a tenha. E aí a gente decidiu fazer esse vídeo, porque isso é tão importante, tão necessário, espalhar o amor em situações corriqueiras. Né? Você precisa estar num lugar especial para abençoar alguém ou para... abençoar em pessoa. Né? Eu estou com uma alma leve. Estou abençoada. Estou abençoada. Espalhar amor aí, não deixa parar em você também, não. Espalhe o amor, a alegria, porque isso faz a diferença na vida de todo mundo. E nas coisas ordinárias. Cara, que você vai encontrar nós. Exatamente. Beijo. That's a blessing. That's a blessing. That doesn't mean it's just the grace of God around us. Because I'm nasty, I'm the Viu que bonitinho? Ela foi, né? Foi a graça de Deus na nossa vida, né? Porque eu também sou ranzinza. Olha que barato. Todo mundo tem capacidade de dar amor, gente. E para a gente terminar, eu trouxe um pensamento, né, de um cabalista que fala, né, de amor. O amor incondicional é um estado de espírito. É o amor pelas pessoas.
não por quem elas são, mas porque elas são. E aí, gente, nós terminamos, né, assim, um pouquinho só depois, né? Porque, assim, falar de amor dá para a gente fazer seminário, né, gente? Com certeza. Dá para a gente ficar, assim, o dia todo falando de amor. E vou dizer a vocês, faltou muita coisa desse capítulo para colocar. E mesmo que tirando assim, apertando, ainda assim ele ficou bem grande, porque é muito maravilhoso, sabe? É muito maravilhoso você ter a possibilidade, assim, eu tenho estudado muita coisa do Antigo Testamento, né, ultimamente. A coisa de uns 2 anos para cá, eu venho estudando bastante coisa do Antigo Testamento, e esse ano é Antigo Testamento em modo hard, né? Então, eu tenho visto muita coisa assim, a impressão errada que a gente tem do Antigo Testamento. É verdade, não cabe num encontro, não cabe numa aula, num evento. Certíssimo, Rodrigo, perfeito. É bem isso mesmo, entendeu? Então, que vocês espalhem amor, porque vejam o exemplo da senhorinha, né? Ela também é ranzinza e ela também tem condição de espalhar amor. Que a gente possa aproveitar muito isso, gente, porque o amor realmente é a melhor ferramenta para curar todas as feridas e melhorar todas as cicatrizes, sem dúvida. Obrigado. Ai, Shirley, você é divininha, Shirley. Filho, você pode fazer a prece final para a gente? Posso sim. Pai de infinita bondade, espiritualidade de luz, nossos espíritos protetores, que possamos hoje ter entendido um pouco mais do que é o amor, mas que possamos principalmente entender o que é amar, o que é agir com esse amor, o que é transbordar esse amor, o que é deixar que o amor seja de verdade o farol das nossas decisões, da nossa caminhada. Que independente das circunstâncias, das dificuldades, dos obstáculos, que nunca deixemos o amor ficar obscurecido. Que o amor seja sempre essência dentro de nós, aquela essência que brilha, aquela essência que traz calor nos momentos mais difíceis, nos momentos em que estamos sofrendo, passando por algum tipo de dificuldade. E que o amor nunca fique parado, que o amor seja sempre ação. Esse amor que alcança todos, os próximos, os não próximos, os queridos amigos e aqueles que também trazem algum tipo de dificuldade de relacionamento. Que o amor seja muito mais do que uma palavra, que seja comportamento, ação, sentimento e luz. E é isso que a gente deseja nesse encontro de hoje, que possamos sair revigorados, sentindo com esse sorriso que o amor proporciona. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Nossa, Obrigada, gente. Obrigada, gente. Bom final de semana a todos. Um beijão. Obrigada, Cristina. Obrigada, pessoal. Tchau, Obrigado, gente. foi ótimo. Tchau, gente. Obrigado. Beijo, obrigado. Fiquem com Deus. Beijo. Beijo.